Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, eu sou sócio-diretor da CódigoConduta.com e nesse episódio vou conversar sobre comunicação corporativa e sustentabilidade com a minha amiga Ângela Fei. A Ângela é formada em comunicação pela Universidade Estadual de Londrina e tem MBA em gestão de projetos. Atualmente está cursando Direito e é gerente regional de sustentabilidade na Novozymes, onde trabalhou também como responsável pela área de comunicação corporativa para a América Latina. E aí, Ângela, tudo nos conformes? Boa tarde, Fernando. Meus cumprimentos a todos e a todas que vão assistir aí esse episódio. Tudo nos conformes, Fernando. Legal. Como a gente tem feito aqui com os nossos convidados, você poderia, por gentileza, fazer um breve resumo aí da sua trajetória, experiência profissional até aqui e explicar como que foi esse caminho da comunicação corporativa até a sustentabilidade? Claro, Fernando. Bem, eu acredito que sustentabilidade sempre esteve dentro do meu core, sabe? Dentro das minhas paixões. Eu até encontrei um blog que eu tive há muitos anos atrás na internet, estava perdida ainda, né? E há uns 10 anos atrás eu já escrevi algumas coisas sobre sustentabilidade. Então, desde muito cedo, quando o conceito chegou para mim, quando eu aprendi esse conceito de sustentabilidade, eu já me apaixonei. Eu comecei a minha carreira de comunicação em comunicação interna, trabalhei desde áreas de RH, áreas de marketing. Passei por uma experiência na área comercial para saber como lidar um pouco mais com os conceitos de marketing propriamente ditos. Assumi uma área de marketing numa empresa prestadora de serviços, então mais marketing B2B, né? E até me consolidar na frente de comunicação corporativa. O que a gente entende como comunicação corporativa, né? Pelo menos o que significa comunicação corporativa na minha experiência. Tudo que está relacionado à comunicação que não seja necessariamente com o cliente. Ou seja, comunicação com a comunidade, com a imprensa, comunicação interna. Então, isso tudo a gente abrange em comunicação corporativa. Eu entrei na Novozymes em 2017, trabalhei em comunicação corporativa na Novozymes desde então. E o ano passado, pela íntima relação que algumas atividades que eu já conduzia dentro da organização tinham com a temática de sustentabilidade, fui convidada a assumir a área de sustentabilidade na região. De forma bem resumida, acredito que seja essa a trajetória até aqui. Não, muito legal, e deve ser um grande desafio aí, né? Ângela, nós sabemos que a imagem de uma empresa, ela é o resultado da sua percepção pública, né? Ou seja, como a sociedade enxerga essa empresa. E isso advém muito da forma como ela se comunica. Nesse sentido, quais seriam as maiores falhas que ainda são cometidas pelas empresas nos dias atuais no que concerne a comunicação corporativa? Fernando, eu acho que a primeira falha entra muito numa expressão inglesa, walk the talk. Né? É você fazer o que você fala. Né? Muitas organizações querem falar coisas porque acreditam que são bonitas, mas na realidade elas não fazem. E isso é muito fácil de desmanchar, isso é incrivelmente fácil de desmanchar. Qualquer colaborador de uma organização, num dia intempestivo, pode sair hoje nas redes sociais e colocar e expor a verdade. Então, acho que esse é o primeiro fato. As organizações precisam ser legítimas em todos os aspectos, inclusive na sua comunicação. Um segundo ponto que eu considero muito importante, que foi algo que sempre me ajudou nos processos de estabelecimento de imagem, é manter boas relações. Como que você mantém boas relações? Né? Não é só uma estratégia de comunicação por trás. Manter boas relações significa ter respeito com as pessoas, sejam elas colaboradores, comunidade, órgãos públicos, organizações não governamentais, os próprios clientes. Então, uma empresa precisa estabelecer relações fortes com essas pessoas que têm de alguma maneira uma conexão com a organização. Acho que esses são os dois princípios para você cuidar da imagem. Perfeito. Muito além da simples construção dessa reputação, né, a comunicação corporativa também tem outros papéis, até relacionados ao marketing, à transparência com investidores, à interface
com o poder público e com a própria mídia, né, a responsabilidade social e o posicionamento em situações de crise, como a que nós estamos vivendo atualmente. Nesse particular, nos últimos meses, nós vimos inúmeras organizações se posicionando e falando sobre o maravilhoso trabalho dos comitês de gerenciamento de crise, quando, na verdade, nós sabemos que a maturidade de gestão de riscos no Brasil ela ainda é bastante baixa, né? Ela é baixa. Muitas dessas organizações, na primeira oportunidade que tiveram, apesar do discurso, né, como medida paliativa, elas simplesmente demitiram em massa os seus empregados, por exemplo. E aí a verdade é que a grande maioria das empresas não está gerenciando crises e sim tentando apagar incêndios, né? Como ir além do discurso pronto e mostrar efetivamente, tanto para o público interno quanto para o público externo, que a organização está efetivamente preparada para enfrentar esses cenários mais complexos? Olha, Fernando, eu costumo dizer que crise você gerencia antes dela mesma existir. Você tem uma organização e você sabe com quem que essa organização se relaciona, você sabe quais são os possíveis impactos que ela pode ter. Você precisa olhar esses impactos e olhar o que aconteceria se, por exemplo, a organização deixasse de existir hoje, desde sempre. A gente não pode esperar uma pandemia, a gente não pode esperar uma greve dos caminhoneiros, a gente não pode esperar um risco, uma crise de segurança mesmo dentro da própria organização acontecer, para daí estabelecer um comitê de gerenciamento de crises. Porque a crise já está instaurada, né? Então, a primeira parte de tudo isso, acho que o elemento fundamental é o planejamento, é você se preparar. É claro que aí dentro desse aspecto de planejamento, a organização pode fazer uso de diversas ferramentas, né? Uma delas é a criação de procedimentos. Então, assim, a gente tem procedimentos de gerenciamento de crise. Esses procedimentos, eles envolvem várias possibilidades. E só de você sentar e fazer um procedimento de gerenciamento de crise, você já faz um exercício de quais seriam as possíveis crises que você vai enfrentar. E aí você já começa a preparar a sua equipe para aquelas possíveis crises. Então, assim, vou dar um exemplo icônico que aconteceu com a gente. A gente tem os procedimentos de gerenciamento de crises dentro da Novozymes e a gente alia isso aos treinamentos de segurança. Então, sempre que a gente tem um treinamento de segurança acontecendo, que a gente evacua todos os prédios, a gente também aciona o processo de gerenciamento de crise. E é engraçado que a gente coloca até alguns colaboradores em alguns papéis como se eles fossem, por exemplo, jornalistas. A gente simula colaborador querendo pular muro de empresa para conseguir pegar uma matéria. Não que os jornalistas façam isso, obviamente, mas a gente chega nesse nível de simulação. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter formas de lidar com isso. Então, acho que começa aí. E realmente, a pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, mostrou a falta de maturidade das organizações para lidar com isso tudo. Como você falou, é lamentável que muitas organizações tenham optado pela linha, pelo caminho da demissão. Eu não venho aqui julgar e dizer que é fácil não fazer isso ou não fazer. Não é esse o meu papel nesse momento. Mas uma organização precisa saber que tem X número de funcionários, que esses funcionários eles alimentam X número de famílias que estão em determinada comunidade e são cruciais para o desenvolvimento daquela comunidade. Se a minha empresa precisar fechar as portas, será que eu tenho algum plano de ajuda para esses colaboradores que vão ficar sem emprego? Isso é algo que toda empresa pode se planejar. Será que eu vou ter uma organização, uma ONG, algum outro sistema de suporte para essas pessoas? Então, eu vejo que esses ensinamentos que a pandemia está trazendo para a gente, que eu espero que sejam absorvidos pelas organizações, podem ser muito ricos em elevar o patamar que a gente vive no quesito gerenciamento de riscos, né? Não crise. Porque quando a crise aconteceu, o leite... É aquele ditado, né? O leite já está derramado, você só limpa o fogão. Não, eu acho que é bem por aí mesmo, né? O que me pegou aí dessa tua frase é a questão da empatia, né? Você se colocar no lugar do outro também, né? Tanto do cara que vai ali, o jornalista, como você colocou, como do próprio empregado, né? Acho que tem muito a ver com isso também, né? E assim, eu acredito, como você, que as coisas vão melhorar a partir de agora do que a gente vivenciou.
Mas nós que já viemos do mundo corporativo sabemos que, um compliance officer chegar numa reunião de diretoria ou de board e falar, olha, vamos simular um cenário de uma pandemia mundial. Há 5 anos atrás, o cara ia ser achincalhado da sala, na maioria dos casos. E é verdade, né? Infelizmente é verdade. O pessoal não se preocupou em digamos, investir o tempo nessas simulações de cenários. E você tem que simular realmente os piores cenários para saber como agir, né? A única forma de você preparar a sua equipe, Fernanda, é fazer esse trabalho de simulação, né? E a pandemia trouxe outra coisa, né? Nós vivemos realmente em um cenário global. Então, se antes eu tinha a minha pequena ilusão de que o que acontece na China não afeta a minha empresa, porque a minha empresa é pequenininha, está aqui no interior do estado do Paraná, ou, né, enfim, a gente acaba vendo que não, que o mundo globalizado ele demanda esse tipo de profissionalização, né? É isso mesmo. Muitas vezes nós vemos que as empresas que tomam o devido cuidado no que concerne a comunicação corporativa, mesmo assim têm a sua imagem imaculada, às vezes pelo comportamento individual, seja de um acionista, de um executivo, ou mesmo de um colaborador. Acho que você até mencionou algo nesse sentido no começo, né? Você já vivenciou situações semelhantes na sua trajetória? E nesses casos, para evitar crises, quais são as boas práticas que devem ser trabalhadas por essas empresas? E qual seria a importância de uma boa política de porta-vozes, por exemplo? Olha, viver uma crise gerada por um porta-voz ou por algum colaborador, eu felizmente nunca vivi. Mas isso se dá porque a gente sempre se preparou muito para isso, justamente. O que eu acredito como vida, e na vida eu também aplico na temática de gerenciamento de crises e afins. Educação. Educação é um processo fundamental para tudo. E ele esse escopo se abarca também no quesito de gerenciamento de crise e desenvolvimento de porta-vozes. Então, assim, é impossível você controlar as pessoas. A gente nunca vai conseguir controlar as pessoas. Você nunca vai conseguir controlar porta-vozes de uma organização. Ainda mais se esses porta-vozes são os donos das empresas. Como a gente tem muita empresa que é familiar, né? O dono lá começou um negócio pequeno e de repente ele cresceu. Não dá para você controlar. O que você pode fazer? Você pode educar as pessoas. Você pode mostrar para elas que tudo que elas falam tem um impacto. Então, não é dizer assim, não fale a sua opinião, por exemplo, em redes sociais. Fale a sua opinião em redes sociais. Mas pense no que você está falando. Pense se o que você está falando vai realmente ajudar algo. Eu tenho usado ultimamente com as equipes de porta-vozes e também com colaboradores, porque assim, as redes sociais hoje deram voz a todos e a todas, o que é extremamente bom, mas também gera os seus riscos, né? Então, o processo de desenvolvimento já não é mais só de porta-vozes, a gente tem que treinar a organização como um todo. Eu sempre falo para a galera da empresa usar o triplo filtro de Sócrates. Primeira coisa que eles têm que pensar, essa informação que eu tenho, ela é verdade? Ela é realmente verdade? Porque tem gente que já passa informação assim, né? Eu não sei se é verdade, mas estou passando. Isso acontece, né? Ela é verdade? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ela é útil, porque às vezes os porta-vozes ou as pessoas querem só passar informação sobre alguma coisa porque acreditam que aquilo vai gerar algum tipo de golpe, enfim, não sei o que passa na cabeça. Mas ela é útil realmente? E aqui ela vai ser útil. Ela vai ajudar você a proteger o negócio, ela vai ajudar você na sua própria carreira, e eu falo muito isso com os profissionais, mais do que proteger a empresa para a qual eles trabalham, que eles protejam a carreira deles mesmos, né? Isso vai ajudar em alguma coisa? E, por fim, é bom. Esse é o terceiro filtro de Sócrates. A informação é boa mesmo? Porque eu vou pegar nesse momento de pandemia, eu, Ângela, sou empresária, e vou lá e falar só sobre economia? Será que eu vou estar ajudando a minha empresa? Será que isso vai ser bom? Será que eu vou estar ajudando outros empresários? Eu acho que mais do que se preocupar só com organizações, como eu lhe falei, a gente vive num mundo global. Às vezes o que um CEO, o que um presidente fala, acaba interferindo, inclusive, em outras organizações, às vezes do mesmo setor.
E aí causa um caos impossível de administrar. Então, Fernando, eu foco muito em educação, e hoje em dia isso está em educação em todos os níveis. Claro que com porta-vozes a gente dedica um tempo mais específico, né? Passa mais sobre os valores da empresa, faz mais treinamentos, coloca eles na frente de profissionais aí, principalmente jornalistas que já têm vários anos de estrada, que fazem perguntas inteligentíssimas, que conseguem colocar a gente em umas saias justas danadas, justamente para que eles estejam preparados aí para todas as condições que vêm. Mas, obviamente, controlar a gente não consegue. Interessante, novamente, a simulação de cenários aí na prática, né? Em muitos casos, Ângela, as organizações deixam de lado a comunicação interna, desprezando mesmo que os colaboradores também são formadores de opinião e formadores de opinião da mais alta credibilidade, inclusive, né? Um dos fatores críticos de sucesso para um sistema de gestão de compliance, ele diz respeito à comunicação e o engajamento desse público interno da organização. Qual que é a melhor forma de trabalhar com públicos diversos por um tema que muitas vezes ainda é um tabu, como, por exemplo, as pequenas corrupções nossas de cada dia? Olha, Fernando, algumas organizações, algumas pessoas acham que a comunicação interna vai resolver tudo, né? E mesmo assim a gente já sabe que a própria comunicação interna já passou por várias evoluções. O que eu digo para ti, e eu volto sempre na minha carreira, falando, é o papel da educação. Você precisa educar as pessoas. Então, e esse processo de educação, ele funciona como? Ele funciona quando várias áreas atuam em conjunto. Então, quando eu tenho o RH, nos processos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, quando eu tenho a equipe legal, que trabalha com compliance, desenvolvendo ferramentas robustas que possam ajudar nesse processo de fiscalização ou até mesmo conscientização. Quando eu tenho uma equipe de comunicação interna, seja ela se for de comunicação interna ou agentes que fazem comunicação interna, idealizando campanhas e sempre mexendo com isso, e tem que ser algo constante. Justamente pelo que você falou, as pequenas corrupções do dia a dia. Tudo em uma organização e na nossa vida gira em torno das propostas culturais. E a gente vive em uma cultura que ainda é muito permissiva. Eu posso comprar um DVD pirata, eu posso ultrapassar na faixa contínua ou sem dar a seta, eu posso estacionar ou parar o meu carro aqui só porque é rapidinho para um colega ou não entrar, mas tem uma placa lá dizendo que você não pode nem estacionar nem parar. Então a gente tem isso muito enraizado. Como que a gente tira isso? Com o processo de educação e que seja organizado de forma contínua. Como que a gente pode fazer isso em empresas, né? Então eu falei, com campanhas de comunicação sempre bem executadas, treinamentos, reforços de treinamentos. Dentro da Novos Aires, por exemplo, todo ano eu tenho que fazer um treinamento de integridade. Todo ano eu tenho que fazer esse mesmo treinamento. E eu tenho que responder uma prova sobre esse treinamento. Ou seja, eu não posso colocar o vídeo ali na minha tela e sair fazer um café. Eu tenho que prestar atenção, porque depois eu tenho que responder um treinamento. E eu fiz o exercício de uma vez responder tudo errado. Só para ver o que ia acontecer. E eu recebi o contato de uma pessoa dentro da organização, perguntando se eu estava com dúvida, se eu não tinha entendido o processo de... o que era o nosso processo de integridade. Ora, isso é muito bom, porque eu diversas vezes já tinha esquecido de alguns pontos lá, que às vezes são, né, da nossa rotina. Sei lá, vou receber um presente, recebo uma caneta, recebo um caderno, mas será que a minha organização deixa isso mesmo? Né? Então, acho que são pontos a serem considerados, né? Um processo de educação contínua e que envolva várias áreas da organização. Legal, perfeito. Mudando um pouco agora o foco para o seu trabalho atual, nós temos trabalhado bastante na Código de Conduta essa interface entre os objetivos de desenvolvimento sustentável e os sistemas de gestão de compliance. No seu dia a dia, como gerente de sustentabilidade, qual que é o papel do compliance e como se dá essa interação entre as duas áreas, que por vezes ainda são vislumbradas de forma independente, principalmente quando o compliance é trabalhado somente sob o seu viés de conformidade? Eu tenho uma experiência um pouco diferente dessa que você traz na pergunta, Fernando, porque pelo menos na empresa que eu trabalho hoje, a gente não consegue ver essas duas coisas dissolvidas.
Para uma organização do porte da Novozymes, por exemplo, que é global, que é multinacional e que é signatária do Pacto Global da ONU, ou seja, assinou, fez um compromisso público dizendo nós vamos defender os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, nós vamos advogar sobre eles, ela precisa ser, no mínimo, uma organização íntegra. E aí eu vou citar um exemplo sem me delongar muito. A Vale também era uma organização signatária do Pacto Global da ONU. E o que aconteceu? Ela rompeu com preceitos básicos, acho que não precisa nem dizer quais foram esses. Automaticamente ela foi destituída da rede. Então, assim, se eu como empresa considero sustentabilidade como a minha estratégia, como é o caso da Novozymes, se eu publicamente ancoro a minha imagem como organização nos pilares da sustentabilidade e no caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu preciso ter um processo interno íntegro. Eu preciso ter conformidade em tudo que eu faço. Porque se eu estou aqui dizendo que eu sou signatária de todos os 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um deles é o igualdade de gênero, e sai algum colaborador da minha empresa dizendo assim, alguma mulher da empresa dizendo assim, eu não fui promovida ou eu não tenho a chance de promoção porque eu estou grávida. O que acontece com a minha organização? O que acontece com as relações que a gente conversou nas perguntas anteriores, né? Como que eu faço um gerenciamento de riscos e de crise? O que acontece com as relações da minha organização? Vai tudo por água abaixo. Então, novamente, né, lá na primeira pergunta, walk the talk, é você fazer o que você fala que você vai fazer. Então, Fernando, eu acho que está intimamente ligado. As organizações que trabalham isso de forma dissociadas ainda vão apanhar muito no mercado. Eu tenho aí um pouco de consciência pelos colegas que vão ter que fazer o gerenciamento de crise dessas organizações. Porque quando a casa cai, ela cai mesmo. E aí, para você conseguir restabelecer uma imagem de uma organização, todos nós sabemos, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, eu vejo isso como intimamente ligado. E aí, você vê isso em todas as esferas, né? Na parte ecológica, que é a parte ambiental, então, cumprir com as legislações ambientais, né? Não causar rombos ambientais, falamos do caso Vale. Na esfera social, então, ter diversidade, nutrir a igualdade dentro da organização, garantir que não aconteçam práticas discriminatórias. E veja, organizações são feitas por gente, por pessoas. E como eu já falei, você não controla as pessoas, você educa as pessoas, você ajuda elas a caminhar por uma trilha um pouco melhor. É impossível você não ter, por exemplo, hoje numa organização, algum problema relacionado a isso. O X da questão é como as organizações lidam com esses problemas que vão acontecer. Entendeu? E isso diretamente relacionado com compliance e, obviamente, com preceitos de sustentabilidade. Legal. Infelizmente, a gente ainda não são todos que conseguem vislumbrar essa relação. Mas nós estamos começando a trabalhar também sobre esse aspecto aí da Agenda 2030 com o viés do compliance. Ainda sob essa perspectiva, retomando até um pouco o viés da comunicação, o modelo do Triple Bottom Line, que no seu aspecto econômico e social está relacionado com a ética empresarial e os direitos humanos, entre outros aspectos, ele culmina na adoção dos relatórios de sustentabilidade como ferramenta de comunicação e prestação de contas sobre as ações das organizações. Qual que é a melhor maneira de demonstrar a adequação aos compromissos assumidos pelas organizações, além desses relatórios de sustentabilidade? Eu talvez resumiria em você ter organismos ou entidades externas a você atestando que aquilo que você está dizendo é verdade. A gente tem, por exemplo, relatórios de sustentabilidade, você pode submeter ao GNP, ao CDC, enfim, tem vários organismos, até da própria Organização das Nações Unidas, que podem ajudar uma organização nesse processo de transparência. Acho que transparência é a palavra-chave nesse caso. Porque o papel aceita tudo, né? Eu posso colocar lá absolutamente tudo. E com o volume de informações que as pessoas estão me dando, a gente sabe que muita gente não vai atrás para ver se aquilo lá é realmente verdade.
Pode acontecer, que nem eu falei, de algum colaborador ou de alguma coisa acontecer e ficar claro para fora da organização que aquilo só existia no papel. Mas se é uma organização íntegra realmente, eu caminharia por essa linha, em ter uma empresa de auditoria que vá lá e fale, olha, realmente esses dados aqui são importantes. E aí tem muitas ferramentas para isso hoje em dia, né? Tem vários órgãos que estão aí aptos a atestar as mais diversas especialidades. Então tem entidade que olha só sobre a perspectiva de clima, né? Essa organização realmente está cumprindo com seus objetivos de mitigação das mudanças climáticas. Tem outros que olham sobre a perspectiva da água, tem outros que olham sobre a perspectiva da segurança alimentar. Então, cabe a cada organização identificar qual seria a melhor forma, né, e o que seria mais vantajoso para testar essa transparência, que eu particularmente acho que é fundamental, porque ficou bonito nos últimos anos colocar que a empresa é sustentável, né? Agora, na prática, a gente não vê. Aconteceu agora, nesses dias agora, em junho, no meio de junho, o Leader Summit da Organização das Nações Unidas, né? E em uma das primeiras interações, um dos palestrantes falou, muitas empresas saíram aí e disseram que gostavam das metas e que iam ajudar. Agora, ajudar realmente elas não estão ajudando. E ele citou o nome dessas organizações. Então, acho que mais do que você ter um relatório de sustentabilidade, né? É você querer realmente ser uma organização sustentável e preparada para o futuro. Eu sempre falo, sustentabilidade não é nice to have, não é legal, não é bonitinho. Sustentabilidade é o que vai garantir se o teu negócio vai continuar existindo daqui a 10 anos ou não. Você só tem que querer enxergar que isso é uma tendência que já veio para ficar. Perfeito. Eu como auditor de ISO, também advogo por essa necessidade, por essa importância de ter alguém falando que o teu sistema ele funciona. Então, eu acho que também sobre o aspecto da sustentabilidade é bem interessante você ter essa certificação por um terceiro mesmo, da funcionalidade, né, da efetividade do teu processo. Ângela, eu agradeço aí a sua participação, a ter aceito o nosso convite e deixo um espaço aí para você deixar um recado final para o nosso público. Olha, Fernando, eu fico grata pela oportunidade, pelo espaço. Acho que são temas que a gente consegue se delongar aí dias falando, mas acredito que o mais importante, a mensagem mais importante é que não existe mais áreas separadas, não existem mais organizações separadas, não existem mais países separados. A gente vive em rede, né? A gente vive em integração. Então, se a gente quer pensar em sociedades mais justas, se a gente quer pensar em ter uma qualidade de vida melhor, se a gente quer pensar em países mais bacanas para se viver, a gente também precisa pensar em organizações mais saudáveis. O que são organizações saudáveis? São organizações que respeitam as leis, respeitam as pessoas, respeitam o ambiente. E esse respeito, ele é manejado por todas as áreas da organização. Então, pensar compliance separado de comunicação, separado de sustentabilidade, separado da gestão, separado da parte de educação e desenvolvimento de pessoas, não tem sentido. Acho que a palavra integração, ela aí vem com um papel fundamental nos dias de hoje. É verdade. Muito obrigado aí e até a próxima, então. Com certeza temos bastante assuntos ainda relacionados a isso para debater. Obrigado, Anjo. Obrigada, até mais. Até, tchau, tchau.